Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje eu vou falar uma verdade que muita gente ignora e muitos políticos tentam esquecer. A China não é tão importante para a economia brasileira. Léo, como assim? Não é. Aqui nós tratamos a economia como ciência. Esse tema é um tema comercial, um tema econômico, evidentemente, mas não tem muito teoria econômica, né? Vão ser uma série de dados que eu decidi que eu vou fazer uma coisa muito didática com vocês. Eu não vou falar os dados propriamente. Eu quero que vocês procurem, tá? Eu vou falar as grandezas, por exemplo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil em relação bilateral. O Brasil exporta praticamente para a China, sim, mas o Brasil importa da China quase 10% a mais do que exporta em valor nesse primeiro trimestre, por exemplo, desse ano. A China é o país que mais investe no Brasil. É mentira. A China está no 8º lugar do país que mais investe na produção brasileira. E a maior parte da produção do investimento chinês no Brasil são para o beneficiamento para o beneficiamento chinês. É energia e petróleo, que é o que nós exportamos para uma coisa que nós exportamos para a China. Nós exportamos mais ração animal e alimentação humana. É, Léo, então quem é o principal parceiro comercial brasileiro? O principal. Aí que está. Aí que eu posso falar de teoria econômica, certo? Parceiro comercial, né? Comércio é compra e venda de produtos, tal, esse tipo de coisa. Mas o principal parceiro econômico do Brasil é os Estados Unidos. Léo, como assim? Um terço de todo investimento direto estrangeiro produtivo vem de capital financeiro de West Persons, de pessoas de empresas americanas. A maior parte da tecnologia utilizada na produção brasileira no Brasil vem dos Estados Unidos. Depois, União Europeia. A Holanda, né, o Reino dos Países Baixos, é o maior parceiro econômico brasileiro do que a China. Léo, o que é isso? Bem, primeiro de tudo, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membros, deixa o valeu demais e o hype desde o começo e vamos tentar viralizar esse vídeo, certo? Eu vou deixar alguns livros aí na descrição sobre teoria econômica, são todos links afiliados da Amazon, comprando por esse link, vocês auxiliam o canal. Inclusive, alguns produtos chineses, né, produzidos na China, mas de tecnologia americana, também estão lá na Amazon, dê uma olhada aí, eu não vou deixar o link, mas se vocês quiserem comprar usando o link do canal, outras coisas que não são os livros, a hora que você clicar num link afiliado meu aí, você vai para a Amazon e o que você comprar lá também você está auxiliando aqui o canal, tá certo? Porque nós ganhamos uma comissão. Vamos lá. A China não é tão importante para o Brasil, economicamente. Os Estados Unidos é o maior parceiro econômico brasileiro. A maior parte das indústrias brasileiras no setor de automóveis, no setor de alimentação, no setor de tecnologia, no setor bancário. A maior parte das empresas que são estrangeiras e atuam no Brasil são de capital dos Estados Unidos. Léo, o que quer dizer isso? Bem, como eu quero ensinar um pouco de economia para vocês, eu quero que vocês pensem, eu vou explicar para vocês como é que funciona investimento direto estrangeiro. Como é que se produz, meu querido comunista? Você precisa de capital para a produção. O capital ele pode ser dividido em capital físico, capital humano e capital financeiro. Capital humano são pessoas. Como o fogo precisa de combustível, comburente e calor, né? O oxigênio, para pegar fogo você precisa de ar, você precisa de combustível, né? Álcool, gasolina, o que seja, e você precisa de calor, você precisa de uma chama piloto, você precisa de alguma coisa ali que comece a combustão. Para você produzir, você precisa de capital. Você precisa de capital físico, né? Terra, máquina, equipamento. Léo, qual a diferença de máquina para equipamento? Um caminhão é uma máquina e um equipamento. Uma colher é apenas um equipamento. Tá? Léo, para que eu preciso de uma colher? Se você for fazer sopa para vender, você precisa de uma grande de uma colher, certo? Muito bem. Isso é capital físico. Capital humano. Se eu estou produzindo uma fábrica,
Se eu estou fazendo uma fábrica de alfinetes, eu preciso de capital físico, que é a fábrica em si, e eu preciso das máquinas, certo? Muito bem. O capital humano, alguém para que ligar as máquinas, alguém que faça as máquinas, alguém que faça a manutenção das máquinas, isso é capital humano. Certo? E eu preciso de capital financeiro. O que é capital financeiro? Dinheiro, na maioria das vezes, mais capital de giro. Eu preciso que alguém invista para comprar as terras, para que compre o galpão, para que faça a obra, para que monte o equipamento industrial. E eu preciso de capital de giro também, né, para pagar os salários, para pagar os impostos, as certificações, os royalties, que também é uma forma de capital humano, para que a produção comece a se fazer. Isso é capital. O Brasil, como o Brasil se desenvolveu, como o Brasil tenta se desenvolver? Vieram fábricas no setor de automóveis, veio a GM, veio a Ford, veio a Dodge, veio muitas empresas dos Estados Unidos que trouxeram capital na década de 50, por exemplo. Trouxeram capital do exterior. Esse capital foi invertido na produção, que se chama investimento, comprando terrenos, importando equipamentos e máquinas, né? Porque se você vai produzir uma fábrica de carro, mas não tem nada aqui, você precisa comprar uma máquina que tenha nos Estados Unidos, que tenha na Alemanha Ocidental, né? Tô falando da década de 50. E aí você importa, você faz tudo isso com capital financeiro. Por quê? Porque pode ser que a fábrica tenha trazido máquinas. Pode ser que a fábrica tenha trazido técnicos. Que é capital humano. Pode ser. Só que normalmente o que acontece? Ela traz um pouco de máquinas diretamente, ela exporta para uso diretamente máquinas, pode ser. Ela traz capital humano, que são as patentes que ela está utilizando para pagar royalties a ela mesma, né? Ela traz tudo isso, mas a maior parte do que ela traz é capital financeiro. Por quê? Porque a GM, a Ford, a Dodge, quando elas vieram para o Brasil na década de 50, elas não vieram trazendo terrenos, máquinas, equipamentos, tudo dentro de um grande navio e montaram no ABC Paulista. Não foi assim. Elas compraram o terreno, compraram fizeram a infraestrutura, colocaram capital financeiro para fazer as obras, tudo, e começou a produção. Só que a quem pertence isso aí? Isso aqui pertence, juridicamente pertence ao Brasil, tal, mas pertence a uma empresa montada no Brasil com capital estrangeiro. Capital dos Estados Unidos. De empresas West Person. Certo? Muito bem. Ocorre que, todo ano, isso continua acontecendo em alguns setores. Por exemplo, o setor de data centers. O setor de data centers, que agora representam 25% de todo o investimento direto estrangeiro feito pelos Estados Unidos no Brasil. Data centers. Léo, data centers é produção? É serviço, né? É serviço. Porque também vai dar uma divisa para o Brasil, mas é serviço. É uma forma de tecnologia industrial de ponta que é um serviço. Porque você precisa de máquinas e equipamentos. Você precisa de capital humano, tipo capital humano, você precisa de técnicos para ficar mexendo naquilo ali, e você precisa de capital financeiro, que é o capital de giro para pagar energia, tudo. Vem as empresas americanas, vêm no Brasil, montam data center. A maior parte dos investimentos feitos no Brasil em alta tecnologia vem dos Estados Unidos, da Holanda e da Alemanha, né, Países Baixos. Esse dinheiro entra no Brasil através nós temos uma conta, né, em economia que se chama balança comercial, né, se chama na verdade balança de pagamentos. Balança de pagamentos, veja, em economia existe um negócio chamado macroeconomia. Macroeconomia, basicamente, é a contabilidade e depois algumas teorias de como modificar esses números, né? Mas é a contabilidade nacional. O que é a contabilidade nacional? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu em Bretton Woods o padrão monetário internacional e FMI, Banco Mundial, esse tipo de coisa. Só que os países resolveram padronizar a forma que eles contabilizavam, mensuravam a própria economia. O Brasil, como sempre, ele adere muito bem a modas internacionais e o Brasil tem um bom sistema de cálculo macroeconômico, de contabilidade nacional. O que é PIB? PIB é gasto do governo, mais consumo das famílias, mais investimento, mais exportação, menos importação. Tá? A diferença de exportação para importação, você pode ter déficit ou você pode ter superávit. O que é importar? O que é exportar? Exportar é exportar qualquer coisa. Né? Você exportar serviços, você exportar produtos e mercadorias
Isso é exportação. É você vender, é você receber consumo de famílias que não estão no Brasil. Porque consumo da família, isso é exportação. É um consumo que não está no seu país. Pode ser serviço, pode ser serviço, pode ser produtos, né? O que é importar? Importar é a mesma coisa. É o consumo das famílias que não se deu no Brasil. E veja que ele sai subtraindo para não ter dupla contagem. Mas o que quer dizer isso? Se eu consumo uma bugiganga da China, ou se eu consumo um iPhone que seja importado da Índia, né? Ou se eu consumo um jogo de videogame de uma empresa americana, isso aqui isso aqui é importação. O Brasil participa do comércio global com 1,8%, entre 1,4% e 1,9% do fluxo global de comércio. Isso é muito pouco. Essa conta de exportação e importação no Brasil é coisa abaixo de 15% do PIB. No mundo, normalmente, as economias têm coisa de 20 a 25% de seu PIB sendo esse jogo exportação e importação. O Brasil exporta muito, Léo. O Brasil alimenta o mundo, Léo. Não é verdade. Léo, como assim o Brasil alimenta 1,5 bilhões de pessoas? O agronegócio brasileiro produz alimentos que estão na dieta de 1,5 bilhões de pessoas, que participam. A maior parte das exportações do agronegócio brasileiro é soja. 80% da soja exportada para o Brasil é para alimentação animal, é para a produção de ração. O milho, eu não sei a porcentagem, mas também é coisa alta. Não, mais da metade do milho exportado para o Brasil também é para a produção de ração. Ou seja, se o Brasil amanhã parar de exportar, não é que as pessoas vão passar fome. As pessoas vão parar de comer proteína animal. Ou vai aumentar muito o custo da proteína animal. É lógico que vai aumentar o custo da soja e do milho. E isso também vai diminuir o consumo da soja e do milho por pessoas, porque pode ser que os produtores prefiram comprar para produção de ração. Mas, de qualquer maneira, esse negócio de que o agronegócio brasileiro alimenta o mundo, isso não é verdade. É importante para a dieta mundial? É. Mas também o Brasil conquista muitos mercados porque o produto brasileiro é mais barato e, no caso de commodities, o Brasil baixa o preço. Tanto pelo dólar ser supervalorizado diante do real, né? O dólar é mais alto do que deveria diante do real pelo lobby do agronegócio e das indústrias para que o custo Brasil seja diluído nessa diferença, né? Por paridade de poder de compra, o dólar deveria estar abaixo dos R$ 3. Só que, por condições macroeconômicas, ele está acima de 4. Então, o dólar brasileiro, o dólar referente ao Brasil deveria ser algo em torno de 4,20, 4,25. Léo, quem está falando são contas macroeconômicas. Procurem. Nesse vídeo eu não vou dar muitas fontes, vocês procurem, certo? Eu quero que vocês aprendam a economia, não quero que vocês só saibam curiosidades. Ou seja, essa diferença de 4,20, 4,25 para 5 e tanto que existe hoje, isso aí é decisão política, sim. O Banco Central jura que não interfere. Então vamos dizer assim: algum dia houve interferência, ou algum dia houve que o frenesi do mercado levou o dólar para tanto, e agora o Banco Central resolveu não baixar o dólar para o equilíbrio. Tá? Muito bem, tem um vídeo aqui sobre dólar, vejam como é que funciona essa coisa. Então, essa diferença auxilia os exportadores brasileiros a diluírem o custo do Brasil, deixa o alimento mais caro aqui no Brasil, só que isso barateia o alimento para o mundo inteiro. Então, sim, nós podemos dizer que o Plano Safra e as decisões macroeconômicas brasileiras têm uma externalidade positiva no mundo inteiro. O Leozinho aqui, eu moro na Armênia, quando eu vou comprar frango, tem duas opções. Tem o frango doméstico, né, o frango fresco, que ele tá, frango resfriado, né, tá coisa de 3 mil dramas o quilo, né, que são quase R$ 40. E se eu for comprar o frango congelado, que vem até com a embalagem de grandes indústrias brasileiras, ou apenas com o CIF, né? É CIF, né? Do Ministério da Fazenda, inspeção do Ministério da Fazenda, não, Ministério da Agricultura. Não sei, aquele selo, né? Aí ele tá coisa de 1.600 a 1.900 dramas, que seria entre 20 e R$ 24 o quilo, né? Quase a metade, né? Um pouquinho mais que a metade do que eu pago. Do que eu pagaria se eu comprasse o doméstico. Sim, mas veja, quem está subsidiando cada vez que eu compro o frango brasileiro são os pagadores de impostos no Brasil. E as escolhas macroeconômicas.
Então, esse negócio que o Brasil exporta muito para a China, exporta muita ração animal, exporta montanha, né, minério de ferro, exporta energia, de uma determinada maneira, exporta bastante petróleo, que é a melhor coisa que o Brasil exporta para a China, porque o petróleo tem cadeia de produção longa, tá? Ou seja, mesmo o petróleo cru, que não seja refinado, ele tem uma cadeia de produção longa. O que significa ter cadeia de produção longa? Significa que se gera muitos empregos e se agrega muito capital para a produção daquele produto. Tá? O petróleo é só furar um buraco no chão, tá bom, então vai. Né? Vai no oceano, fora quase fora da jurisdição brasileira ali, furar um poço de petróleo com acho que 2.000 metros de água. Vai lá. É fácil. Construir uma plataforma de petróleo é fácil. Não tem capital nenhum praticamente, né? Ironia, evidentemente. Então, essa diferença do que o Brasil exporta para o que o Brasil importa é balança de comércio. Só que tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro é balança de pagamentos. Tudo que entra de dinheiro e tudo que sai, né? Já tinha feito aqui. Tudo que entra de dinheiro no Brasil é o fluxo de entrada. E o fluxo de saída é tudo que sai de dinheiro no Brasil. Aqui, quando sai dinheiro do Brasil, é porque nós estamos pagando importações. Quando entra dinheiro no Brasil, nós estamos recebendo exportações. Não só isso. Não só isso. Quando entra dinheiro no Brasil, também é remessa estrangeira. Para, por exemplo, você conheceu, né? Certo? Você conheceu o seu amado num site da internet. Muito bem. E ele pega e fala para você: olha, eu vou te mandar 50 euros, porque eu gostei muito de você. Vou mandar aí por um aplicativo, por um pagamento, por Swift, não importa, eu vou arrumar um jeito, eu vou te mandar 50 euros. Tá bom, esse dinheiro entra na balança de pagamentos. É o quê? É doação estrangeira, é remessa direta estrangeira, tá? Entra no Brasil, entra na balança de pagamentos. Existem 50 euros a mais agora no Banco Central que o Banco Comercial vai transformar em reais para você pela taxa de câmbio. Mesma coisa, você conheceu uma bela pessoa, né? Um menino, uma menina, um menino, o que você quiser. Você conheceu uma bela pessoa aí pela internet e você mora em Xique-Xique, Bahia, e você conheceu uma bela pessoa que fala que mora no leste europeu. Eu acho que ela mora na Índia, mas tudo bem. Aí você vai e manda dinheiro para essa pessoa. Por quê? Você vai mandar R$ 1.000. Por quê? Porque você é tonto. Você pega e manda dinheiro para essa pessoa. Porque vocês estão apaixonados. Esse dinheiro sai da balança comercial. Tá? Então cada vez que você manda dinheiro para uma garota, um garoto, um garote que você conheceu na internet, você está prejudicando a balança de pagamento brasileira, além de prejudicar a sua pessoa, certo? Mas se você também tem um parente que mora, estuda na Argentina, nos Estados Unidos, no Paraguai, e manda dinheiro para essa pessoa se sustentar via essas empresas de transferência de dinheiro ou aplicativos, não importa, você está sim mexendo na balança de pagamentos brasileira, tá? Remessa direta ao estrangeiro. Quando as fábricas americanas foram instaladas no Brasil e quando elas continuam reinvestindo dinheiro que venha diretamente do exterior, isso é balança de pagamentos. Né? Quando entra o dinheiro, entra como investimento direto estrangeiro, né? Porque ela vai construir uma fábrica. Quando você tem parentes que moram nos Estados Unidos, moram na Europa, e eles mandam dinheiro para você para te ajudar a sustentar esse tipo de coisa, isso entra como remessa direta vindo do exterior, tá? No Brasil esse fluxo é baixo, apesar de ter muita gente que mora fora do Brasil, né? Nós temos uma das maiores diásporas do mundo, né? São 5 milhões de brasileiros quase que moram fora do Brasil. Alguns para estudo, tal, mas de residência permanente um pouco menor. Mas tem quase 2 milhões de brasileiros morando nos Estados Unidos, legais. Né? E essas pessoas têm familiares no Brasil. Esse fluxo de dinheiro que entra no Brasil é importante, tá? Para a manutenção da oferta de dólares no Brasil, mas ele é mais baixo que a média mundial. Né? Com essa mesma população, né, se tivesse 2 milhões de pessoas, pela média, por exemplo, do que os nigerianos que moram na Europa e nos Estados Unidos enviam para seus familiares na Nigéria, isso seria quase o dobro ou o triplo do que o Brasil recebe de dinheiro do exterior. Isso é balança de pagamentos. Dentro da balança de pagamentos, viu? Eu posso colocar ali, é dinheiro que sai como remessa direta ao estrangeiro, dinheiro que entra como remessa direta ao estrangeiro. Nisso nós tivemos empate. Tudo que entrou saiu praticamente. Né? A quantidade de pessoas que conhecem os consagrades no exterior é o mesmo, né? Então você tem um jogo de soma zero. Ou balança comercial. Tudo que o Brasil, apesar do Brasil dizer que alimenta 1,1
1,5 bilhões de pessoas no mundo, né, 1,5 bilhões de pessoas no mundo, exporta tudo isso, nós importamos mais do que exportamos, na maioria das vezes, né? É de quarto em quarto, né? É de trimestre em trimestre que faz a conta. Então, você vai fazendo aí se você tem déficit ou se você tem superávit na balança de pagamentos, ou você pode ter déficit e superávit na balança comercial, que faz parte da balança de pagamentos. Tem a balança de pagamentos, você tem a balança de serviço, você tem a balança de fluxo de capitais, que é fluxo de capitais, é o dinheiro que entra no Brasil para investimento, é o dinheiro que sai do Brasil para investir em outro país, por exemplo, para construir um porto num país comunista no Caribe, né? Porque aí, por exemplo, o Brasil exporta poucos serviços, né? No governo Dilma, o Brasil começou a exportar muitos serviços. Por exemplo, serviços de engenharia. O que o governo Dilma e antes do governo Lula fez? Vamos exportar, financiando pelo BNDES, para a Venezuela e Cuba, por exemplo, né? O Porto de Mariel e o metrô de Caracas. Muito bem, beleza. Acontece o seguinte, então, o que a Venezuela e Cuba pagarem entra no Brasil como fluxo positivo de entrada de prestação de serviço no exterior e fluxo de capitais, porque o capital é estrangeiro, o brasileiro, então vai ter renda, sim. Só que quem está financiando é o BNDES e quem está pagando é o BNDES, o dinheiro entra em Cuba e Venezuela, volta para o Brasil o pagamento. Ou seja, é a pedalada, né? E depois também você perdeu os ativos, tudo. Mas isso é um modelo de exportação de serviços. E entrou como a exportação de capitais. Né? Muito bem. Se a gente pegar a balança de pagamentos, o maior parceiro comercial é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem maior afluxo de capitais e de dinheiro para o Brasil. Os Estados Unidos, ainda com as tarifas, os Estados Unidos importa do Brasil muitos produtos acabados. E os Estados Unidos... mas a maior parte, vocês vão falar, são próprias empresas dos Estados Unidos que vêm aqui produzir. Não tá bom? Aumento da cadeia produtiva, transferência de tecnologia, Europa, e a Europa também faz isso no Brasil. A China não. A China é importar para eles minério de ferro, petróleo e ração animal. Ou seja, o fluxo de comércio que nós temos com a China seria o mesmo se o Brasil ainda fosse colônia de Portugal. Né? A colônia que vocês pensam que o Brasil foi de Portugal. Né? Exportação de commodities agrícolas, minérios e energia, né? Que na época não dava para exportar energia. Né? Mas basicamente isso. E o comércio, o fluxo de comércio que nós temos com os Estados Unidos e com a Europa é comércio de gente grande, é produtos manufaturados, químicos. A maior parte a gente precisa de muito químico no dia a dia, né? Produtos químicos para medicamentos e para a indústria de consumo. A maior parte vem da Europa. A maior parte do capital humano, que são técnicos e pessoas para a produção, vem da Europa. Balança de pagamentos e na balança comercial também. Balança de serviços, né? Porque nós pagamos royalties. Tá? E veja, esse vídeo não é contra a China. Esse vídeo é contra a mentalidade que vocês têm, primeiro, de que o agronegócio é um setor tão importante assim para o Brasil. Segundo, de que a China é o país mais importante para o Brasil. Não é. A China é o maior parceiro comercial do maior lobby do Congresso. É diferente. A indústria brasileira, a indústria de serviços financeiros e reais que existem no Brasil, depende de Europa e Estados Unidos. A indústria agropecuária e de minérios e energética brasileira depende da China. O Brasil precisaria fazer o que para mudar essa situação? O Brasil poderia continuar exportando para a China, mas por que nós exportamos soja e milho que eles vão usar para ração animal? Porque nós não produzimos fábricas de ração animal. Léo, mas a China anunciou investimentos da ferrovia, anunciou investimentos da produção de carros elétricos no Brasil. Procurem os números. Os carros elétricos já estão praticamente acabados. Não é como no ABC Paulista, que você tem todo um ecossistema econômico feito para a produção de autopeças. Os Estados Unidos ele tem um modelo em que ele leva as suas indústrias para outros países para que a vantagem comparativa de custos mais baixos naqueles países possam alimentar e fazer a para que eles sejam a montadora, eu ia falar montação, né? Aí ia ficar feio. Para que faça o acabamento do produto nos Estados Unidos. Léo, a Embraer é uma indústria muito importante brasileira que tem uma grande importância de exportação para a China, mas para os Estados Unidos. Tem uma grande importância de exportação para os Estados Unidos de produtos e tem uma grande importância de importação de uma coisa dos Estados Unidos, capital humano, royalties.
de licenças. Né? Então, veja, a economia brasileira que funciona, né, que é a economia brasileira que nós queremos impulsionar, que é a economia brasileira de desenvolvimento, que é a economia brasileira que gera empregos, economia brasileira que gera produtividade, ela está voltada para o norte do Atlântico, não para o Pacífico. Ah, Léo, mas aí prejudicaria o agronegócio se nós voltássemos contra a China? Nós precisamos voltar contra a China. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o maior parceiro comercial brasileiro, no sentido de compra e venda de produtos, é a China. Só que o Brasil, se o Brasil exporta 30 bi por trimestre de produtos para a China, o Brasil está importando 35, 40 bi de produtos da China. Procurem os números. O Brasil tem déficits crônicos há alguns anos, comerciais recorrentes com a China. Ou ele é crônico ou ele é recorrente. Vamos falar recorrente, tá? Déficits recorrentes que tendem a se tornar crônicos se continuarem. Tá? Isso é divisa. E esse é o problema. Enquanto o dinheiro flui, entra no Brasil via venda de agronegócio, né, e ele flui dentro do Brasil, esse dinheiro não está fincando raízes propriamente ditas. Léo, mas o agronegócio é super produtivo. Sim, o agronegócio, boa parte, está quebrando. O agronegócio é eminentemente concentrador de rendas. Por quê? Gente, Adam Smith foi o pai da economia, depois veio Davi Ricardo. Davi Ricardo estabeleceu uma coisa que até hoje nós não conseguimos negar, é a lei da gravidade econômica, né? É equivalente à lei da gravidade na economia. Se chama retornos decrescentes do capital. O problema da agricultura é, para ela continuar sustentável, o agente econômico tem que se expandir absorvendo os vizinhos. Porque a terra perde produtividade, não a terra em si, mas a produção agrícola vai perdendo produtividade ao longo do tempo. E se o Brasil participa de apenas 1,8% do comércio global, mas a população brasileira é mais do que 1,8% da população mundial, então, de onde vem a economia brasileira? A economia brasileira vem de onde os Estados Unidos e a Europa investem. Indústria química, indústria automotiva, indústria de eletrônicos, indústria de consumo. Não, como assim? Nós não somos potência, não. Mas o brasileiro trabalha e consome automóveis, consome farmacêuticos, consome produtos que utilizam produtos químicos, consome alimentos processados, que a maioria das fábricas são de origem europeia e dos Estados Unidos. Ou seja, o que sustenta o Brasil é o consumo interno. E quem investe na produção interna no Brasil? Indústrias, fundos de investimento e indústrias e conglomerados dos Estados Unidos e da Europa. A maior parte dos fluxos de investimento vem dos Estados Unidos e da Europa. O Japão e a Coreia do Sul têm investimento importante no Brasil também. Tá? Mais importante que o chinês. O Japão, com certeza. O coreano, não tenho certeza. Mas o japonês é mais importante que o chinês, tá? No Brasil. Então é isso que eu queria falar hoje, tá bom, pessoal? Procurem os números, tá? Deem uma... Reflitam sobre isso aqui, de que para o desenvolvimento do Brasil, ou para que melhore um pouco essa coisa crônica de que há 10 anos o PIB per capita brasileiro por paridade de poder de compra era maior do que é hoje, para que você tenha um fluxo circular da renda mais bem eficiente, para que você tenha também empregos melhores, que mantenha os brasileiros no Brasil, empregos melhores, que a criminalidade não é culpa da economia, mas que para ajudar um pouco, né, para tirar um pouco da desculpa também da marginalidade brasileira, né, para você ter mais vagas de emprego, você ter mais oportunidade, para você facilitar a vida das pessoas, nós precisamos de quê? Investimento direto estrangeiro, nós precisamos de capital. E o capital, quando vem como investimento direto estrangeiro, em indústria, em comércio, em serviços, em tecnologia, é melhor do que exportar milho, soja. Tá bom? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membros. Fiquem com Deus.